Eu sou Danilo, faço engenharia de computação e esse é o trabalho computacional da cadeira de métodos numéricos orientada pelo professor João Paulo. Aqui é a implementação do método de Miller usando Python para a resolução de problema posto no trabalho. Aqui eu tenho a importação das bibliotecas, NumPy para cálculos e Matplotlib para plotar um gráfico que eu precisei. Aqui eu tenho a definição da função Q7, que ela implementa a equação 18 posta no relatório, que aqui é um menos 1 em função de Q7. Aqui eu tenho a plotagem do gráfico, eu uso o Linspace, eu gero 1000 pontos entre menos 5 e 5 e guardo isso em x, depois eu calculo para cada x o f de x e guardo em y e depois eu faço a plotagem das duas coordenadas x e y, coloco duas legendas aqui e um grid. Aqui eu posso ver uma raiz aqui aproximada, na verdade a plotagem desse gráfico nada mais é para que eu escolha 3 pontos próximos da raiz, para que eu possa usar no método de Miller, que utiliza 3 pontos para construir uma parábola. E a raiz dessa parábola, usando Bhaskara, vai ser uma possível aproximação da raiz dessa equação aqui. 3 pontos que eu observei, que eu escolhi são menos 0.1, menos não, perdão, 0.1, 0.15 e 0.2. Aqui na implementação do método, ele tem como parâmetros de entrada a função, os 3 pontos que eu acabei de escolher, uma tolerância para saber o quão próximo eu estou da raiz, e eu já considero que é a raiz de verdade, e o máximo de iterações caso ele não chegue tão próximo assim, porque eu não posso ficar rodando para sempre, né? Aqui ele faz o for para essa quantidade máxima, se a quantidade máxima eu defini aqui o máximo de iterações acabar, ele vai tornar none, né, aqui. E aqui dentro desse for eu tenho algumas atribuições com base nas fórmulas para o método de Miller para encontrar a raiz. Por exemplo, aqui eu tenho H0 e H1, que é x1 menos x0, x2 menos x1, que nada mais é do que o espaçamento entre os pontos. Aqui eu tenho um ΔZ e um Δ1, que ele calcula uma aproximação da derivada nesses pontos, um pouco parecido aqui com o método da secante. E aqui eu encontro os coeficientes A, B e C, porque como eu falei eu quero encontrar um Bhaskara, então os coeficientes A, B e C eu vou calcular com base nessas atribuições aqui que eu fiz, eu preciso delas para poder calcular o meu A. O A seria a angulação, o coeficiente de angulação da minha parábola, e o B seria o meu coeficiente linear, C vai ser o meu termo constante aqui, mais uma aproximação da, da minha raiz. Aqui eu calculo o discriminante, b ao quadrado menos 4ac, e aqui eu calculo um denominador para evitar o cálculo, para evitar uma divisão por zero. Eu vou pegar sempre o mesmo sinal do meu b. Então, se b for positivo, eu pego mais a raiz quadrada do discriminante. Se b for negativo, eu pego mais a raiz quadrada do discriminante. Aqui eu calculo o Bhaskara, né? Com o denominador e o numerador trocados. E o meu x3, que é a minha próxima suposição de raiz, vai ser o x2 mais esse dx que eu acabei de calcular. Aqui meu parâmetro de parada, que é justamente se está tão próximo assim da minha raiz, seria o valor absoluto de dx, se ele já for menor que a minha tolerância, ou se o f de x3 já for menor que a minha tolerância, então eu retorno x3 já como raiz. Aqui eu tenho uma definição para calcular os escoamentos, está posto no relatório, porque que está assim, tudo em função de Q7, então dado que eu encontrei Q7, eu consigo encontrar todos os outros, e ele retorna isso. Aqui eu estou simplesmente chamando as funções, né? A minha raiz é igual a milha, e eu escolho os pontos 0.2, 0.15, 0.1, aqui sendo x2, que é o ponto mais próximo, meu termo constante. Eu uso uma iteração, um valor de tolerância aqui muito baixo, porque eu quero uma raiz muito próxima, e eu uso uma quantidade alta de iterações, que é igual a 100. Aqui eu faço o cálculo do escoamento com a minha raiz que eu encontrei de Q7, consigo encontrar todos os outros, e que eu simplesmente faço um print desses valores na tela. E esses que são os resultados que eu encontrei. Q1, como já foi dado, era 1 metro cúbico por segundo, e no relatório está mostrando também que Q1 é igual a Q10, de acordo com os meus cálculos, e que eu tenho todos os outros valores de escoamento que foi encontrado no código. E é isso.